A gripe das aves chegou à região. A confirmação foi dada esta quarta-feira num comunicado conjunto da Autoridade de Saúde Regional, da Direção de Veterinária e Bem-Estar Animal e do IFCN. O vírus foi identificado numa gaivota, mas ainda não há registro até o momento de qualquer caso de gripe aviária em humanos. O Presidente do Governo Regional garante que todos os passos foram tomados para que este vírus não se propague. Encadeamos o plano no sentido de tomarmos todas as medidas cautelares e as providências. É uma questão técnica, isolamos o vírus que foi detectado numa gaivota e neste momento vamos cumprir os procedimentos no sentido de isolá-lo e evitar a propagação desses vírus às aves domésticas, porque, como vocês sabem, isso pode ter que acarretar grandes prejuízos e, obviamente, também tentar prevenir quer nas aves domésticas, quer a passagem para as pessoas. No passado dia 4 de outubro foi encontrada uma ave selvagem ferida que foi recolhida através da rede SOS Vida Selvagem e encaminhada para o Centro de Recuperação de Aves Selvagens, onde esteve isolada em jaula individual, sem contacto físico com qualquer outra ave. Após avaliação clínica e exames laboratoriais de rotina, foi identificada esta segunda-feira a presença do vírus de gripe aviária na amostra recolhida. Segundo a Autoridade Regional de Saúde, perante este resultado foram desenvolvidos todos os protocolos previstos para o efeito. Apesar de não existir na região até o momento registro de qualquer caso de gripe aviária em humanos, sendo o risco de contágio para seres humanos baixo e improvável, as entidades signatárias reforçam que caso a população encontre aves selvagens mortas ou debilitadas, que não se deve aproximar nem manusear estes animais. Nessas situações deverá ser contactada de imediato a rede SOS Vida Selvagem através do telefone 961 957 545. Complementarmente, os avicultores, reitera-se a importância de manter as medidas de biossegurança nas suas explorações, evitando o contacto entre aves domésticas e aves selvagens. Unir, reorganizar e refundar o partido é o objetivo de Ricardo Franco, que ontem apresentou a sua candidatura à liderança do PS Madeira, depois de Paulo Cafofo ter confirmado a sua saída após os resultados menos favoráveis nas eleições de domingo. Nos últimos anos, o PS Madeira, sob a liderança de Paulo Cafofo, afundou as suas expectativas eleitorais, sucessivamente, com derrotas atrás de derrotas, atingindo uma situação insustentável que, a continuar este ritmo, colocaria em causa a própria sobrevivência do PS Madeira. Não posso deixar de manifestar uma profunda preocupação em relação ao estado em que o PS chegou. Algo que poderia e deveria ter sido evitado, não fora a teimosia do líder missionário em insistir e persistir na sua demanda. É com base nesta análise que decidi tornar público o interesse em candidatar-me à liderança do PS Madeira e disponibilizar-me com todos aqueles que se queiram juntar nesta difícil tarefa de encetar um projeto que venha conferir a dignidade que tem faltado na condução de um partido que é fundamental à nossa democracia. Precisamos de reorganizar, reconstruir e mesmo refundar o PS Madeira. O candidato à liderança do partido garante que esta não é uma candidatura contra ninguém, mas sim contra atitudes egocêntricas. A minha candidatura não é contra ninguém, mas sim a favor do PS. É uma candidatura que releva o em detrimento de atitudes egocêntricas, chantagens ou manipulações que têm custado prejuízos elevados para a imagem desta instituição política. São bem-vindos todos e todas as camaradas e candidaturas que queiram contribuir para a valorização e elevação do debate em torno do futuro do PS Madeira. Veremos quem estará verdadeiramente disponível para servir genuinamente o interesse coletivo do Partido Socialista e quem estará mais interessado no ambiente de guerrilha interna que tem condenado o PS a um estado de definhamento político. Ainda antes da apresentação pública da candidatura e em pouco menos de 24 horas, Ricardo Franco já reunia apoiantes de peso, como Maximiano Martins e Carlos Pereira. Não reúne com tanto e, como seria de esperar, consenso entre os socialistas, com Avelino Conceição a garantir que, não havendo mais candidatos, ele próprio concorrerá contra Ricardo Franco. A resposta de Ricardo Franco não se fez esperar. Quando é para debater de forma leal e na defesa dos interesses do Partido Socialista, todos os debates, todos aqueles que querem debater, são importantes que participem. Agora, quando a linguagem é num tom arrogante e de ódio, aí as coisas mudam de figura. E aí já posso dizer que para mim não é novidade nenhuma vindo de quem vem.
Portanto, o que eu pediria era alguma contenção na linguagem e na forma como tratamos os nossos camaradas de partido. Não fica bem alguém que tem a responsabilidade, como o Avelino Conceição, que é deputado na Assembleia Regional, que é vice-presidente do Partido Socialista, se dirigir a um militante como eu, que tive as responsabilidades que tive, que defendi o PS como defendi, no exercício de várias funções, maltrate e atinja na honra a minha pessoa como ele tem feito. Por mais artificialismos que arranjem para impedir esta candidatura, estarei aqui firme e junto daqueles que me queiram apoiar. É intuito do candidato à liderança do PS lançar os novos Estados-Gerais do Partido Socialista, revitalizar a JS, sobretudo refundar o Partido Socialista. O PSD quer garantias para as regiões autónomas na reprivatização da TAP. O deputado social-democrata Bruno Melim apresentou um projeto de resolução na sessão plenária desta manhã que recomenda ao Governo da República que salvaguarde a mobilidade aérea das regiões autónomas. A verdade é que a TAP, se fizer sentido no universo da esfera pública, só fará sentido se corresponder, aí se obrigar a um conjunto de circunstâncias que não estão as empresas privadas obrigadas a cumprir. E, portanto, nesse sentido e nesse quadro, é recomendação do PSD, que esperamos que seja acompanhado por esta Assembleia, porque acima dos partidos estão naturalmente as convicções e as obrigações para com a Madeira e para com os madeirenses de criarmos condições significativas para que a TAP, neste processo de reprivatização que se iniciou no passado mês de agosto, atende a estas 4 realidades. Ligações mais frequentes e em novos horários com os aeroportos nacionais, ligações a todo o território nacional, designadamente na questão de uma ligação semanal no Porto Santo e ao Porto Santo a partir de Lisboa e do Porto, e termos também não só esta ligação às diásporas, criando não só essas ligações de caráter semanal ou quinzenal à diáspora, onde temos madeirenses radicados, mas sobretudo termos também uma capacidade de criar os tarifários, de olhar para aquelas que são as respostas à população portuguesa. Miguel Castro do Chega e Carlos Silva do JPP concordam com esta recomendação à República, mas responsabilizam o PSD Madeira por tais recomendações não terem sido ainda postas em prática. É fundamental garantir estas ligações, mas é fundamental garantir também a ligação ao Porto Santo no período de inverno, como o Sr. Deputado referiu bem. Mas aqui existe o Governo Regional da Madeira, que tem também a responsabilidade perante os porto-santenses de garantir, junto do Governo da República, que esta ligação se mantenha o ano inteiro. Todas estas considerações que teceu ali, Sr. Deputado Bruno Melim, são justas. Mas será que o PSD é isento de culpa nos problemas que aqui identificou quanto à salvaguarda da mobilidade aérea das regiões autónomas? O PSD veio até aqui, até nós, chorar lágrimas de crocodilo. É que esta recomendação é também uma desresponsabilização. Apesar de todas as promessas, apesar dos deputados eleitos para a República, apesar de serem as mesmas cores atingirem o Governo da República e o Governo Regional, o PSD não foi capaz de implementar o que aqui vem recomendar. Paulo Cafofo, líder do Partido Socialista, considera mesmo que a mobilidade não pode ser um luxo. O caderno de encargos de reprivatização da TAP deve contemplar salvaguardas importantes. A manutenção da maioria acionista do Estado, o reembolso dos mais de 3 mil milhões de euros injetados na companhia durante a pandemia, a preservação do caráter estratégico da TAP, a manutenção de Lisboa como hub central e, claro, a garantia das ligações com as regiões autónomas, bem como as ligações entre o continente e o Porto Santo, mas é preciso garantir mais do que apenas a existência dessas ligações. É preciso garantir que os preços sejam acessíveis, pois a mobilidade não é, nem pode ser, um luxo. E não podemos esquecer a importância da TAP para a ligação à nossa diáspora. Bruno Melim aproveitou para perguntar porque é que Cafofo, enquanto governante, não resolveu estas questões das ligações à diáspora. A resposta não se fez esperar, de Paulo Cafofo, munido de notícias do Diário. Não posso deixar de o questionar no que diz respeito àquela que é um dos desígnios desta resolução, que é precisamente a sua ligação com as comunidades. Houve mudança do Governo da República há 1 ano e meio. Eu tenho ideia, o Sr. Deputado pode-me esclarecer, que foi Secretário de Estado das Comunidades e nada disso se resolveu, nem as ligações aéreas internas, nem as ligações aéreas depois com as comunidades, porque é que enquanto governante, nomeadamente que tutelou essas áreas, não foi capaz de resolver esse problema.
tenho todo o gosto em responder ao Sr. Deputado Bruno Melim, até porque esta é uma oportunidade de expor algumas verdades, de algumas mentiras que foram passadas, particularmente pelo Governo Regional ou por elementos do seu partido. Ora bem, então eu vou mostrar aqui uma coisa. Eu, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, procurei sempre que a TAP fortalecesse as ligações com as comunidades portuguesas. A TAP e outras companhias. Houve até uma companhia privada que teve até voos abertos e agendados. E era importante saber quem foi o elemento do PSD que sabotou e obstaculizou que essa companhia e esses charters se realizassem aqui com Madeira. É uma traição aos madeirenses particularmente da Venezuela. Uma traição. Olha, aqui até no Diário Notícias, no dia 25 de agosto de 2023, em que reuni efetivamente com o administrador da TAP, e foi a partir desta reunião que se retomaram os voos diretos com Caracas e o Funchal. Deixem a TAP voar sozinha. Foi o pedido deixado pelo deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo. Eu não vou cantar, mas é caso para dizer que se a TAP fosse uma música do artista Kim Barreiros, a letra da mesma seria: tiro o Estado, ponho o Estado, à hora que eu quiser. Mas o mais grave é que os portugueses é que vão pagando esta música. O dinheiro que os portugueses já enterraram na TAP dava para comprar várias frotas de aviões Canadair e de helicópteros de combate a incêndios, bem como para resolver inúmeras crises da habitação. A Iniciativa Liberal não acompanha, pelos motivos que disse, esta recomendação. Recomenda, sim, ao Governo da República o seguinte: deixem a TAP voar sozinha e permitam que os portugueses deixem de ter que a pagar. O Parlamento Regional continuou a discutir a mobilidade aérea, no caso com a apresentação de 3 propostas sobre a aplicação do subsídio social de mobilidade. O JPP recomendou ao Governo da República que altere o modelo, assegurando que os residentes na Madeira apenas paguem o valor final do bilhete, sem necessidade de adiantamento de verbas. A Iniciativa Liberal recomenda ao Governo Regional que estenda o modelo do estudante insular a todos os beneficiários do subsídio social de mobilidade, na prática garantir um número de viagens anuais a cada residente em que só terá de pagar a sua parte. E, finalmente, o PSD exige ao Governo da República a implementação célere da plataforma eletrónica que assegure que os madeirenses apenas paguem 59,79 € na ligação aérea ao continente. Está confirmado, o Partido Socialista vai mesmo abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2026. O secretário-geral do PS diz ser uma abstenção exigente. Após a reunião da Comissão Política do Partido, José Luís Carneiro disse que agora Luís Montenegro fica sem desculpas. Francisco Nascimento. O PS já optou por uma abstenção violenta. Agora designamos como uma abstenção exigente, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável. O PS vai abster-se no Orçamento do Estado, mas José Luís Carneiro avisa já que se fosse Primeiro-Ministro, o documento seria diferente. O Governo da AD é o único responsável pelo orçamento que apresenta. É em nome do interesse do país que nós optaremos pela abstenção. Mas José Luís Carneiro retira ganhos de causa. Somos nós que conseguimos poupar os portugueses a um orçamento de Estado que colocasse em causa a legislação laboral, o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Público de Segurança Social. Matérias que não constam no orçamento. O secretário-geral socialista lembra também que 2026 é o último ano para a execução da bazuca europeia. Contribuímos assim também com essa estabilidade para que se possa concluir a execução no próximo ano do Plano de Recuperação e de Resiliência, sem dar qualquer pretexto para qualquer invocação de desculpas por parte do Governo da AD. Quanto à fase de generalidade, já não existem dúvidas, mas e a votação final global? A abstenção é para o conjunto do orçamento, mas é evidente que vai depender também muito da forma como o Governo olhar para os partidos, neste caso para o Partido Socialista, em sede de diálogo na especialidade. Ou seja, há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, seja em matéria laboral ou fiscal. Mas José Luís Carneiro pede também uma atenção redobrada para o aumento das pensões mais baixas e promete propostas para fazer frente aos custos da habitação ou apoios para a compra de bens alimentares essenciais.
secretário-geral do Partido Socialista, que garante uma abstenção exigente ao Orçamento do Estado. 28 personalidades e entidades foram hoje distinguidas pela importância do seu trabalho no setor do turismo. O Governo Regional entregou esta manhã as medalhas de mérito turístico a estes 28 agraciados, com Miguel Albuquerque a reconhecer o seu contributo para a região. O reconhecimento transversal que o turismo, sendo uma indústria com grande pujança na Madeira, depende de todos os sectores e todas as atividades sociais. Portanto, e laborais, porque o turismo é um ecossistema que implica com toda a comunidade. Portanto, nós aqui reconhecemos o contributo direto e indireto num conjunto de personalidades e de instituições que fazem a valorização da nossa atratividade e da nossa sustentabilidade turística. Setor do turismo que se depara com alguns desafios. Neste momento, a aposta da Madeira não é quantitativa, é qualitativa. Nós estamos a atravessar um processo de reorganização desta indústria, sobretudo evitando, estamos neste momento a fazer todos os procedimentos e os trabalhos e evitar a grande pressão sobre as zonas mais sensíveis do ponto dos ecossistemas e ao mesmo tempo reorganizar para as pessoas poderem usufruir dos mesmos em condições. Por outro lado, do ponto de vista da indústria em si, queremos continuar a melhorar os serviços, melhorar o alojamento, melhorar a restauração, no sentido de ganharmos valor acrescentado e não apenas a quantidade. A quantidade nós neste momento estamos muito satisfeitos. 28 personalidades e entidades que foram esta manhã agraciadas com medalhas de mérito turístico, ainda no turismo. O Destino Madeira está novamente nomeado para a edição mundial dos World Travel Awards em 6 categorias distintas, que é o número mais elevado de sempre de nomeações para estes prémios. Para a edição de 2025, cuja cerimónia vai decorrer no Bahrein a 6 de dezembro, a Madeira está nomeada nas categorias de Melhor Destino de Festivais e Eventos, Melhor Destino de Praia, no Porto Santo, Melhor Destino Insular, Melhor Entidade de Turismo, a Associação de Promoção da Madeira, e pela primeira vez Melhor Praia Regional, a Prainha, no Caniçal, e Melhor Destino Regional de Aventura, nomeações que muito agradam ao Secretário Regional de Turismo, Eduardo Jesus. Nós temos vindo a verificar ao longo dos anos uma consistência na nomeação da Madeira para determinados prémios. Também temos, felizmente, verificado que a Madeira tem arrecadado com essa mesma consistência alguns destes prémios para que é nomeada, e por isso para nós é um motivo de grande interesse, porque estes momentos comunicam muito a Madeira. Trata-se de organizações internacionais com grande capacidade de comunicação, com grande presença em todo o sector turístico mundial, e quando se referem à Madeira desta forma, são oportunidades de nós aparecermos noutros países que são também países de origem para a Madeira, de uma forma bastante qualificada. Os World Travel Awards foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores-chave da indústria do turismo. Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 22 prémios nas galas europeias e mundiais dos Oscars do Turismo. As votações para a edição mundial deste ano já estão abertas até 26 de outubro no site dos World Travel Awards.